Olá, boa tarde, Band de Mulher no Ar. Gente, hoje a gente vai falar sobre saúde. Vamos falar aqui sobre o Fevereiro Roxo. Já ouviu falar nisso? Pois é, a gente vai falar sobre lúpus e fibromialgia. O que eu sei de lúpus é que é uma doença degenerativa. Vou perguntar ao médico se é isso mesmo. O que eu sei de fibromialgia é que o povo morre de dor. Não é? É a única coisa que eu sei. Imagino que vocês também sabem pouca coisa dessas duas doenças, então a gente vai precisar se aprofundar mais, saber como prevenir, saber como tratar. Depois a gente vai falar com a Lilian Brito. Hoje tem quadro de decoração e a gente vai falar sobre um assunto super legal. Como adaptar a sua casa para o seu bichinho de estimação. Olha que legal, olha que cuidado, né? E deixar ela linda do mesmo jeito. Então, a gente hoje está com um programa repleto de coisa boa. Se você quer participar aqui do Band de Mulher, você pode através do nosso WhatsApp 99196-233. 99196-233. Manda sua mensagem aí. Quero fotos hoje, viu? Quero que vocês enviem fotos fazendo selfie aí, assistindo ao Band de Mulher. Quero fotos hoje de vocês, tá? Quero saber quem está aí do outro lado. Doutor Hilton, que é reumatologista, falei certo? Certo, está correto. A gente veio falar hoje sobre o Fevereiro Roxo, que é o mês de combate lúpus e fibromialgia. Eu falei certo no início? Lúpus é uma doença degenerativa? Na verdade, a gente chama de doença autoimune, né? Autoimune. É uma doença autoimune que, na verdade, representa um distúrbio no sistema imunológico, né? Onde o sistema imunológico, em vez de nos defender, ele acaba nos trazendo um prejuízo, né? Então, os anticorpos, células acabam gerando uma agressão ao nosso corpo. Trabalhando contra o corpo. Contra o corpo. E essa doença é uma doença que tem como prevenir ou não? Então, não existe uma forma específica de prevenção, né? Porque ela é uma doença que não tem uma origem definida, né? Não tem uma causa definida, mas existem alguns fatores envolvidos. Por exemplo, a questão, provavelmente uma questão genética, uma questão ambiental, como a exposição solar, né? A exposição à radiação ultravioleta, e provavelmente algum agente viral ou outro micro-organismo envolvido, mas não tem nada definido, né, cientificamente que cause essa doença. Então fica difícil prevenir. O mais importante é o diagnóstico precoce. É o mais importante. É o mais importante. Essa doença mata? Então pode levar ao óbito. Existem desde formas leves até formas graves, né? Então as formas mais leves, elas costumam comprometer mais a pele, né, gerando lesões avermelhadas, né, no corpo. E sintomas nas articulações, né? O paciente pode sentir dor, edema, né? Um inchaço nas juntas, mas também pode evoluir com acometimento de órgãos mais nobres, como os rins, por exemplo. Entendi. Né? E aí levar a óbito. Exatamente. Muitos pacientes vão para evoluir para doença renal crônica. Entendi. Né? São aqueles pacientes que acabam indo para hemodiálise, né? E pode ir a óbito por conta disso. Tem idade, porque a gente às vezes fica pensando assim, eu só adoeço depois dos 50, né? Mas eu conheço gente com lúpus muito jovem. Então, ela compromete principalmente mulheres jovens. Sim. Né? Então, ela pode atingir desde a criança ao paciente idoso. É mesmo? Mas o público mais acometido é a mulher na idade reprodutiva. Né? 30 anos, 25. Exatamente. Então, muitas vezes, pode até ser um problema na gestação. Né? Então, essas mulheres, muitas delas estão engravidando, né? Ou estão querendo engravidar. E a gravidez pode precipitar a doença, né? Pode agravar a doença, e a doença também pode agravar a gravidez. Entendi. Né? Então, é uma situação delicada. E o tratamento, como é no lúpus? O tratamento ele tem que ser feito, né, por um médico especialista, no caso reumatologista, certo. E é com base em medicamentos que modulam a imunidade, né? Então, drogas imunossupressoras, né, que suprimem a imunidade. Muitas vezes a gente tem que usar o corticoide, né? Então, imagine essas mulheres jovens usando corticoide, então gera todo aquele problema. Né? Então tem esse problema também estético, né, que a doença acaba gerando. Então, envolve o uso de medicamentos diversos, depende do tipo de manifestação da doença. E tem um exame que detecta o lúpus? Existem alguns exames que podem lhe sinalizar para a doença, mas não existe um exame que você faça e diga, é lúpus porque você teve esse exame positivo.
Entendi. Porque, É uma série exatamente, de... eu costumo explicar aos pacientes que você acaba juntando um quebra-cabeça, né? Então, o exame, a avaliação do médico, a história que o paciente conta. Mas, doutor Hilton, estou em casa, como é que eu sei que eu posso ter lúpus e procurar um reumatologista? Normalmente o lúpus ele tem uma história bem crônica, né? Então, é um paciente que começa a apresentar muita sensibilidade ao sol, né? Sim. Existe uma lesão que é bem típica, né? Que a gente chama de asa de borboleta, né? Que é aquela lesãozinha vermelha na face. Claro que não é toda lesão vermelha na face que é lúpus. Entendi. Mas já é um sinal. Já é um sinal. Mas outros sinais, como febre, uma febre que se prolonga muito, o paciente começou a perder peso inexplicadamente, né? Ter artrite, ou seja, inflamar as articulações junto com esse quadro todo. O cabelo começa a cair em excesso, né? Não é só aquela queda de cabelo que a maioria das mulheres tem. Né? É uma queda uma queda mais drástica, exuberante, né? Fica o travesseiro cheio de cabelo. Então, são alguns dos sinais mais fáceis de serem identificados. Já a fibromialgia, que também é o mês aí de falar sobre a fibromialgia, a única coisa que eu sei da fibromialgia é que o povo morre de dor. É muita dor, né? Uhum. É porque ela é uma doença que, ao contrário do lúpus, ela não é uma doença grave. Né? Ela não gera óbito, ela não compromete órgãos nobres. Mas há uma disfunção, né? uma anormalidade no sistema nervoso central, onde a percepção de dor é diferente. Então, o paciente com fibromialgia, ele tem um limiar de dor mais baixo. Então, tudo dói. Né? Então, dói o corpo inteiro. E ele tem... E também é tratado por um reumatologista. Reumatologista, clínicos gerais, né? Os médicos clínicos em gerais, eles têm a capacidade de tratar, até porque é uma doença muito prevalente. Né? Mas ela perdura ou ela tem tratamento? Ela é uma doença crônica. Né? Então, esse mês do Fevereiro Roxo, né, é um mês que representa 3 doenças crônicas incuráveis, que é o lúpus, a fibromialgia e a doença de Alzheimer. Né? Nossa, Alzheimer. Queria mais tempo para a gente falar de Alzheimer. Acho que é um medo que todo mundo tem. É de ter Alzheimer, né? Que era o que a gente chamava antigamente de fulano está esclerosado. Né? Pois é. Então, é uma doença que realmente... o Alzheimer ele é acompanhado por um neurologista ou geriatra. Sim. Não é vista pelo reumatologista. Mas está incluída entre essas 3 doenças no Fevereiro Roxo, e simbolizando doenças crônicas, incuráveis, mas tratáveis. Entendi. Né? Ou seja, é possível ter qualidade de vida, exatamente, mesmo sem curar. Exatamente. Doutor Hilton, adorei a conversa. Acho que a gente podia ficar aqui o dia todo falando, porque tem muito assunto, sim, mas muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Por nada, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Depois vamos falar sobre chikungunya? Sim, com certeza. Pedro, vamos combinar de falar sobre tratamento depois da chikungunya, que eu sei que é um reumatologista que cuida também. Tá bom. Tá Obrigada mesmo, também. Viu, doutor Hilton?